mesmo com a ascensão de outros esportes nos últimos anos, não tem como negar que o futebol é mesmo a paixão nacional. E os clubes esportivos encontraram um equilíbrio entre atender aos torcedores em sua paixão pelos times, ao mesmo tempo em que rentabilizam os recursos. Hoje, a gente está aqui na casa do Palmeiras para falar sobre isso. O Palmeiras, que é o dono do maior programa de sócio-torcedor do Brasil, o Avante. Recentemente, o Verdão registrou o maior faturamento da sua história com o programa em um único mês. Isso mesmo, foi no mês de março, em que eles arrecadaram 6,1 milhões de reais, superando a própria marca anterior. E isso não foi tudo. Mesmo com apenas um jogo no Allianz Parque, o Palmeiras fechou o primeiro tri de 2024 uma receita bruta de 16,5 milhões de reais, fazendo aí o melhor trimestre da sua história. Para conversar com a gente e contar um pouco sobre o programa aí do Avante, a gente está aqui com o Everaldo. Muito bem, Everaldo. Você que é diretor de marketing do Palmeiras e está aqui com a gente para contar um pouco dessa história e dessa trajetória. Muito obrigada por receber a gente aqui. A gente fica super feliz de estar com vocês. Nós que agradecemos a presença de vocês aqui na nossa casa e poder falar um pouco sobre o nosso grande programa Avante. Muito bem, a gente sabe, né, que o Avante tem aí um sucesso muito grande, a gente fica muito feliz de acompanhar essa trajetória. Os programas de sócio-torcedor, né, eles vieram crescendo e ganhando um destaque no Brasil nos últimos anos. E até para contextualizar um pouco aí os nossos ouvintes, né, vocês tiveram um crescimento muito grande, né, estão aí com quase 200 mil assinantes. Para a gente começar e contextualizar aqui as pessoas, conta pra gente como que vocês tiveram essa ideia, como que foi a concepção inicial do programa e quais são os benefícios que os sócios têm. Que bom. Eu sempre gosto de fazer uma retrospectiva de como o torcedor era tratado no passado. Antigamente, o torcedor ficava à margem, ele era tratado de forma marginal no futebol. A importância estava no jogo, nos jogadores, em tudo que acontecia, e o torcedor só tinha que ir. Normalmente pegava filas e filas para comprar ingresso, uma grande dificuldade para acessar os estádios. Então tudo isso foi se transformando ao longo do tempo e nessa última década principalmente. Então a gente percebe hoje que o torcedor foi colocado no centro de uma grande engrenagem do futebol. Ele é o ponto de referência para todos nós em termos de tudo que acontece gira em torno do torcedor. E para isso que o nosso programa Avante foi criado, para poder atender, trazer esses 20 milhões de torcedores para participar da nossa família Palmeiras no dia a dia. E para isso tem que ter vários benefícios que foram agregados ao longo do tempo. Então para nós é fundamental que não fique apenas no ingresso, mas que ele possa perceber mesmo que ali ele tem acesso a descontos exclusivos, experiências exclusivas. Eu acho que cada vez mais a gente está proporcionando experiências que o dinheiro não paga, aquilo que ele pode conquistar junto com o Palmeiras, desconto em parcerias com grandes parceiros, com a nossa patrocinadora FAN, com até 75% de desconto na mensalidade, com a Zé Delivery, que a gente tem uma parceria que pode até 100% do valor ser retornável através de cashback. Então são diversos parceiros que proporcionam ao palmeirense poder estar aqui conosco no programa Avante. Muito legal, né? Até o Gustavo estava me contando que em alguns momentos vocês recebem alguns torcedores aqui para acompanhar a gravação de podcast. Então essas experiências diferenciadas, né, que realmente conquistam um torcedor e aproximam, né? Porque no final das contas é uma comunidade, né? Exatamente. Esse é o ponto fundamental. É o sentimento dele de pertencimento à família Palmeiras. Cada vez que ele participa de um evento como esse, ele volta com esse sentimento cada vez mais aflorado. Sem contar também que tudo isso reverte, todo o recurso do programa Avante reverte diretamente para o futebol. Em melhorias, né? Melhorias, sem dúvida nenhuma. Até uma coisa que eu ia perguntar também, né? Óbvio que a gente sabe que tem essa parte do recurso financeiro. Quando a gente fala de um programa de sócio-torcedor, né? A gente está falando aí de recorrência, de fidelização e de uma receita que é recorrente, que eu imagino que seja muito importante para o clube, para evoluir nas estratégias, em todas as coisas que vocês precisam aqui para manter a estrutura, manter o time e continuar aí conquistando, né, campeonatos e tudo mais. Mas falando um pouquinho de comunidade, né, a gente sabe que tem um impacto muito positivo do programa nos torcedores, no ecossistema esportivo, até um pouco além, né, de só os torcedores do Palmeiras. É uma coisa até mais a âmbito de Brasil. Como que é isso para vocês, assim? Então, é exatamente isso que eu te coloquei, né? Eu acho que faz parte de essa coisa de fazer participar efetivamente do negócio, que antes não acontecia, é que traz o torcedor para perto da gente. Então, todos esses benefícios, além disso, ele envolve torcedores que não estavam aqui no dia a dia, com questão de ingresso. Então hoje a gente atende todos os nossos torcedores espalhados por todo o Brasil e pelo mundo.
ele se sente podendo participar cada vez mais de todo o nosso negócio. Não precisa estar só aqui em São Paulo. Não necessariamente. Acho que cada vez mais ele percebe a importância dele participar de um programa como esse. Muito legal. E falando um pouquinho da estrutura desse programa, né? Então, quando vocês começaram a pensar no programa, quais foram as necessidades que vocês observaram para fazer essa gestão de pagamentos, né? Porque, claro, quando a gente pensa em estruturar um programa desse porte, com tantos torcedores, com tantos detalhes, a gente precisa pensar em segurança e vários outros pontos. Conta pra gente quais foram esses principais destaques assim que vocês observaram. Acho que o ponto principal inicial, a gente procurou um parceiro que fosse líder de mercado em pagamentos recorrentes. Para nós era fundamental por uma questão de segurança, de compliance, que a gente trouxesse pra gente, junto conosco, uma empresa que desse segurança para isso. Então a gente encontrou a Vindi, que sem dúvida nenhuma faz esse trabalho com excelência. Para nós era fundamental. Além de poder ter uma escalabilidade muito maior, sem precisar ampliar nosso quadro de empregados para isso. Então, a Vindi foi fundamental nesse processo todo. Acho que são vários fatores que contribuem para que a gente tenha um plano muito mais seguro, garantido, com compliance efetivo e tendo um parceiro forte que pode nos dar esse subsídio. Você falou um pouquinho, né, de segurança, né? Quando a gente fala de segurança, a gente fala bastante sobre processos aí de pagamentos, né? A gente sabe que envolve com uma questão que é até sensível, né, para os torcedores. As pessoas têm ali a segurança de colocar o seu cartão e não ter nenhuma preocupação nessa frente, né? Conta pra gente quais são hoje os benefícios mais valorizados pelos torcedores, aqueles que eles mais gostam, são ali o top one do coração do torcedor. O primeiro passo é a eficiência e confiabilidade. Esse é o primeiro passo. Mas o segundo, assim, acho que a tokenização do cartão, permitindo que ele possa utilizar em outras compras, já salvos dados, isso traz um pouco mais de tranquilidade, segurança, faz com que ele não precise preencher cada compra novamente todos os seus dados. Isso traz para ele uma sensação de segurança muito maior. Né? E acho que modernidade. Modernidade, que é fundamental para isso. E a flexibilidade do meio de pagamento, porque isso é fundamental hoje com Pix, cartão de crédito, boleto. Você tem que ter essas opções para o torcedor para que ele possa optar por aquele que para ele é a melhor. Sim, com certeza. Quando o torcedor ele tá ali, né? Ele olha ali dentro do site, ele pode comprar outras coisas, não só necessariamente o sócio torcedor, né? Ele tem o benefício ali de às vezes fazer uma compra, ir ali para alguma coisa que é um produto licenciado que vocês também oferecem. E a gente sabe que o brasileiro, né, gosta de ter as coisas do time, então caneca, copo, coisas ali que eles usam até para acompanhar os jogos, assistir os jogos, né? Muito mais que isso, né? Nós temos quase 3.000 produtos licenciados, todo tipo de produto, que muitas vezes não se sabe o que tem, tanta coisa que a gente tem. Além dessas questões diferentes, como Palmeiras Viagens, Palmeiras Experiências e outros fatores como produtos do dia a dia, porque a gente quer estar 365 dias com o palmeirense. Ele pode entrar a hora que ele quiser, ele é atendido em tudo aquilo que ele precisa dentro do nosso ecossistema. Dá pra ter tudo na casa do Tudo. Que é, né? Ele não precisa nem olhar para o outro lado, basta ir diretamente no nosso site que tem tudo lá. Muito bom. E aí, falando um pouquinho, né, sobre essa parte de inadimplência, né? Quando a gente falou um pouquinho aqui de fidelização. A fidelização é muito relevante, mas, por um lado, né, qualquer negócio que trabalha com a recorrência enfrenta aí questões de inadimplência, né? Porque as pessoas têm ciclos também, né? Imagina, a pessoa vai pagar ali 12 meses e depois mais 12 meses, eventualmente pode acontecer alguma coisa. Aqui na Vindi a gente trabalha com alguns recursos, né, que ajudam a evitar a inadimplência. E a gente sabe que isso é muito relevante para vocês, porque, é claro, né, vocês querem manter o torcedor perto, tá sempre ali perto deles. Como que tem sido essa experiência de combater a inadimplência com a Vindi? A gente mexe muito com paixão. Paixão também mexe com alguns fatores que são positivos e talvez nem tanto, dependendo do resultado de campo, né? Mas eu acho que as ferramentas que a Vindi nos proporciona ajudam muito nesse sentido. O Renova Vindi aí, que faz a renovação automática, cartões vencidos, cartões que já deixam de expirados. Então a gente consegue fazer um trabalho muito mais efetivo, porque muitas vezes o torcedor não paga, não é porque ele não quer pagar ou está inadimplente por uma questão financeira, mas é pela facilidade mesmo. Então isso, a régua automatizada de cobrança que vocês utilizam também, para nós isso é fundamental. Porque é um pagamento recorrente, mas não é aquele pagamento prioritário que a pessoa tem que fazer do dia a dia e tal. Então ele precisa ser sempre lembrado. São algumas ferramentas que a Vindi nos proporciona, facilita consideravelmente o nosso trabalho. Até se for pensar, né, muitas vezes ali no dia a dia, o torcedor tá vivendo a vida dele, com trabalho, às vezes família, filho, escola, um monte de coisa pra pensar. Aí viu que tem jogo, aí fala,
não paguei. Exatamente. Aí lembra, né? Ou então assim, às vezes nem que não pagou, às vezes a pessoa troca o cartão de crédito porque já estava na data de vencimento ou alguma coisa assim, e aí tem aquele momento de e agora, como que eu vou fazer? Eu quero comprar, chegou o dia, tá perto do jogo, e aí para evitar até mesmo esse estresse, né, pro torcedor, a gente oferece essas funcionalidades Exato. que facilitam o dia a dia. E não é a expertise dele. Ele não precisa saber. Acho que é importante que o parceiro possa contribuir nesse sentido. Porque às vezes para nós também no dia a dia, porque assim, nós tivemos, você falou de março do nosso resultado, mas foi o menor índice de inadimplência da história. Então isso mostra que realmente todas essas facilidades, tudo que o Palmeiras proporciona e tudo que a Vindi tem nos ajudado, proporciona que também o torcedor não tenha esse desgaste de, puxa, lembrei agora que eu preciso trocar o cartão, lembrei agora que em cima da hora do jogo. Então para nós é fundamental que o parceiro vá acompanhando o nível de inadimplência, fazendo retentativa de cobrança, porque muitas vezes não é naquele momento que o recurso está lá. Então, para nós é fundamental que todas essas ferramentas aconteçam. Então, a gente está muito satisfeito com essa parte. Muito legal, né? A gente fica muito feliz de saber. E até, né, falando um pouquinho, você contou aí, né? Deu um spoiler, digamos assim, de que quando o clima em campo não tá tão positivo, é um pouco mais difícil gerenciar a relação com os torcedores, porque é natural, né? Algo que mexe ali com paixão, as pessoas ficam muito felizes, depois elas ficam muito chateadas, é muito de extremos, né? O futebol tem um pouco desse perfil. Mas vocês aos poucos estão tentando desrelacionar um pouco aí o programa do sócio-torcedor com exatamente a performance do campo. Como que vocês estão fazendo isso e qual que é a importância disso para a longevidade do programa e para a saúde também da torcida, assim, né? Esse é o grande desafio de qualquer clube de futebol, é desvincular com isso. Mas é desvincular até um certo momento, porque também você tem que pensar que o torcedor vive do futebol. Então a primeira questão é o resultado dentro de campo, que você precisa incentivar e investir para isso mesmo. Claro. O Palmeiras tem, graças a Deus, estamos vivendo uma era vitoriosa, com grandes resultados. Espero que perpetue por muito tempo, que o Palmeiras tem feito uma profissionalização de todos os setores para isso. Então a gente vem avançando muito nesse sentido. Óbvio que tudo que vem para trazer o torcedor para dentro do negócio da família Palmeiras, esse sentimento de pertencimento que eu falei, ele é fundamental para isso. Pra você ter ideia, nós trazemos em todo jogo mais de 400 torcedores para participar de um processo de visita a vestiário, participação dentro do campo. Nós temos até um sofá da sua casa, que normalmente a gente leva torcedores que ficam atrás do gol, sentado no sofá assistindo dentro do campo. Então são essas experiências que mudam a chave. Torcedor, eu preciso estar ali, eu preciso participar de todo esse negócio. Faz parte, né, daquele momento, da emoção, a experiência de campo, né? Exato. Isso daí realmente eu acho que ajuda muito Sem dúvida. a tirar esse processo aí, né, com o torcedor de só olhar o resultado e de se sentir muito mais parte do Palmeiras, né, como uma família. Exato. E falando um pouquinho de estrutura de programa, né? A gente sabe que a estrutura do programa, ela tem ela foi muito relevante, né? Quando vocês criaram um programa e quando vocês procuraram a Vindi, foi um processo aí muito relevante para vocês darem esse pontapé, essa organização. E tudo que a gente começa, né? Muitas vezes precisa ali de um apoio para que isso seja feito de uma forma bem estruturada, organizada. E lá atrás vocês contaram com a consultoria da Vindi, né? A nossa consultoria que lá a gente chama de Professional Services, que eles olham para esses detalhes um pouco mais técnicos. A gente sabe, né? Você acabou de falar de profissionalização, então a gente tem muito de tecnologia. Hoje em dia, os clubes, o futebol mesmo dentro do campo é muito mais tecnológico do que anos atrás. Então isso reflete em todas as estruturas. Como que foi para vocês fazer esse processo de professional services, consultoria técnica, para estruturar o programa e ter certeza de que ele ia sair bem estruturado já de início, né? Não ia precisar fazer ajuste depois, já ia começar bem. Posso destacar sem dúvida nenhuma que a assistência técnica de vocês foi fundamental para o processo ser mais assertivo, mais tranquilo, né? Todo esse processo de implantação. Porque não é o core do futebol. Uhum. Então a gente precisa ter o suporte, e aí eu quero agradecer a Vindi por isso, foi um suporte fundamental. A gente, óbvio, toda mudança sempre gera algum estresse, a gente queria evitar o máximo que tivesse conosco e com os torcedores qualquer problema. Então aí eu recomendo aí para todo mundo que é fundamental utilizar a consultoria, porque ela vai aos pontos efetivos que podem gerar qualquer desconforto. Para nós foi, graças a Deus, foi muito tranquilo, muito assertivo. Perfeito. Até para quem é nosso ouvinte, né, entender um pouco mais, a gente tem parte ali de API,
a gente tem parte de base, que são questões muito mais técnicas, né? E como você falou, não é o core de um clube de futebol, não é o foco de vocês estão pensando no campo, vocês estão pensando no torcedor, e aí deixar com a gente essa parte técnica, né? Imagino que tenha sido muito mais tranquilo e que deu também uma segurança para vocês nesse começo, né? Exato, esse é o ponto, porque na verdade o que a gente quer é que o torcedor saia satisfeito. Em qualquer que seja a experiência dele, ele tem que ser uma experiência que ele fala, valeu a pena. Porque hoje em dia, e nós estamos numa geração que cobra. A geração atual é uma geração que cobra tudo, questiona tudo. Então é fundamental que qualquer que seja a implementação tecnológica que você faça com os melhores, com aqueles que realmente conhecem do negócio. Perfeito. Tem uma parte, né, que você falou aí que o torcedor cobra, a geração cobra, é a parte da experiência, né? Eu acho que hoje em dia tá todo mundo muito mais conectado em experiência. Até falando de pagamentos, uma coisa que a gente traz muito na Vindi é que o pagamento ele precisa ser perceptível, né? Não é pra pessoa sentir assim, ai, nossa, eu tô fazendo esse pagamento e preciso fazer várias etapas. Não, é pra ser uma coisa muito fluida, fácil, coloquei meu cartão lá, já aconteceu, não preciso ficar olhando isso toda hora, né? Então acho que isso também contribui muito para essa experiência e a tecnologia também, né? É isso. A tokenização foi fundamental, porque isso facilita, porque o dia a dia do torcedor também é corrido. Ele precisa entrar com 3, 4 cliques e resolver o problema. Quando começa a ser um problema mais sério, você navegar do que você efetivamente fazer o que você quer fazer, você já criou um problema. Então, para nós é fundamental que ele acesse, os dados já estão salvos, então ele faz muito mais tranquilamente e percebe essa experiência sendo positiva. Então, isso foi fundamental para nós, a tokenização nesse sentido, valeu muito a pena. E falando um pouquinho aqui, né, eu sei que além do Avante, o Palmeiras também tem essa parte de venda online, né? Que aí você já entra um pouquinho ali na parte de loja, você contou aí dos mais de 3.000 produtos que eu adorei, achei super interessante essa parte do licenciamento. Quais são, então, as principais vantagens no processo de pagamentos, né, que o sócio-torcedor hoje ele tem e que os outros torcedores, que não são ainda, né, e que podem começar a ser, claro, ainda não têm? Eu acho que tem vários fatores. O Palmeiras vem investindo muito em tecnologia. Então, para nós era fundamental termos gigantes de tecnologia nos ajudando a entender o torcedor. Então, fechamos parceria com a Salesforce, que é uma gigante do mercado, CRM, para ter uma visão 360 dos torcedores. Porque eu não quero só estar com 180 mil todo dia me relacionando. Eu quero estar com os 20 milhões de torcedores do Palmeiras, não importa onde ele esteja, de uma forma muito mais abrangente. Então, a gente fez isso, a gente criou também um banco digital nosso, que é o Palmeiras Pay, que graças a Deus tem feito um grande sucesso. Estamos batendo aí quase 640 mil novos correntistas do banco. Então, né? Cartão nosso, que é fundamental. Então, quem é palmeirense, não esqueça de baixar o seu também. E esse, normalmente, ele já dá uma degustação do Avante. Então, ele já vem atrelado. Então, todos os que entram para a conta digital, automaticamente, ele tem um período de degustação. Teste, né? Um trial que a gente chama, né? E nesse período de degustação, eu mostro para ele como funciona todas essas experiências. Nós temos roupas casuais, roupas premium, nós temos do dia a dia dele, nós temos produtos especiais para ele, temos Palmeiras Viagens, quer dizer, pode ter a viagem dele para qualquer lugar do mundo, de férias, ou acompanhando o time. Nós temos diversas opções para que ele comece a perceber que vale a pena ele estar junto conosco no Avante. Então, toda essa transformação digital que o Palmeiras vem oferecendo está nos permitindo olhar para cada vez mais esses torcedores. Pra você ter ideia, no Palmeiras Pay, nós estamos em 95% dos municípios brasileiros. Então, eu tenho palmeirense em 95% dos municípios brasileiros. É impensável, há um tempo atrás, qualquer time olhar e falar assim, onde estão os palmeirenses? Hoje nós sabemos onde ele está, como é o que ele faz, o que ele consome. Então, isso é fundamental para que a gente possa oferecer para ele no momento certo, na hora certa, no canal adequado, como ele quer se relacionar conosco. Isso para nós é fundamental. E é legal isso, né? Porque a gente imagina, no passado, os clubes tinham muito uma coisa mais regionais, né? O Palmeiras aqui em São Paulo, a Força aqui. E a gente vê como isso se expandiu, né? Para o Brasil e se comentou até para o mundo, né? Sem dúvida nenhuma. Então, palmeirense, nós temos consulados e palmeirenses de diversas partes do mundo. Acabamos de abrir uma escolinha de futebol em Dubai. Então, você imagina, você tem uma escolinha em Dubai. Temos ações na África, temos algumas possibilidades na China. Estamos agora com foco no nosso Mundial de 2025, que vai ser nos Estados Unidos, que é o grande mundial de todos os clubes. A gente vai ter diversas ações voltadas para o público de lá e levar o público daqui para lá também. São grandes desafios, mas acho que com grandes parceiros a gente chega lá. Conquista, né? Sem dúvida. Me conta um pouquinho dessas expectativas aí, então, para o próximo ano, né? 2024, 2025, você falou um pouquinho de Palmeiras Viagens, clubes. Como tá aí esse futuro para vocês?
O foco, como eu disse no início, o foco nosso é o torcedor. A gente quer colocar o torcedor no centro de tudo. Então, tudo que a gente faz é pensando nele. O que ele consome? O que ele quer? Qual a expectativa dele? Normalmente, você vai dizer, é um time competitivo, vencedor, como diz a nossa presidente. Mais do que competitivo, é vencedor. E que a gente possa efetivamente fazer com que ele se sinta feliz de ser palmeirense. Então, todas essas ações voltadas para um planejamento estratégico. Então, o Palmeiras hoje é gerenciado de uma forma empresarial. Claro. Esse é um ponto fundamental. Os clubes que não estão fazendo isso estão ficando para trás. É fundamental, com o advento das SAs que estão vindo aí, né, com as SAFs, a gente percebe que clubes médios já estão se preparando para o futuro que vem por aí. Palmeiras, graças a Deus, está na vanguarda, a gente vem ocupando esse espaço cada vez mais profissional, e a gente olha para todos esses calendários que vêm por aí, de uma forma que a gente possa atrair cada vez mais torcedores, os torcedores palmeirenses. Nós também temos um programa que chama Por um Futuro Mais Verde, que é um programa voltado para conscientização na questão ambiental, de sustentabilidade, porque hoje no Brasil a maior torcida é de quem não torce para nenhum time. São 100 milhões de torcedores que ou torcem para times de fora do Brasil ou nem torcem. Entrou aquele time do coração. Exato, mas eles são muito abertos a causas. Causas ambientais, causas desse sentido. A gente está vendo aí as tragédias que estão acontecendo no mundo. Então, para nós é fundamental ocupar esse espaço também, que eu acho que é fundamental para todos os clubes. Não faz sentido o clube do tamanho do Palmeiras, de todos os demais grandes clubes, que a gente não ocupe esse espaço, que nós mexemos com paixão. A gente precisa estar presente em campanhas, em motivações nesse sentido. E o esporte, né, e a paixão e as campanhas estão todos muito relacionados, né? Porque move as pessoas, mexe as pessoas e faz com que elas queiram tomar ação, ajudar, contribuir, né? Isso é muito legal. Isso. Esse é um papel que ele é indelegável, não dá para você transferir. Tem que ocupar esse espaço e fazer, pensar na comunidade, porque nós estamos participando de uma campanha que nós colocamos Somos Sociedade. Contra xenofobia, contra homofobia, contra todo tipo de preconceito, todo tipo de violência. A gente vê a rede social hoje, deu voz para o que há de pior em termos de pessoas que descarregam ali raivas. Ódio. E muitas vezes a gente precisa trazer isso para dizer assim, não, tem amor, somos sociedade, precisamos evoluir. Nossas discussões são fundamentais. O esporte tem um papel ali muito forte de apoiar a sociedade. Acho que até quando você falou aí um pouco de escolinha, né? Fazer esse trabalho com criança, que eu acho que é muito legal, né? Sim, fundamental. Ensinar. É olhar para essa nova geração. A nova geração de tecnologia que está vindo por aí, a gente sabe que eles precisam sentir que vale a pena estar presente nessas causas. Muito legal. Então, né, pra gente fechar aqui, acho que algumas das palavras de destaque do nosso podcast foram transformação digital, né? Acho que essa transformação digital do clube, né? Dentro do campo, como estrutura, como uma gestão, né, empresarial que você trouxe, acho que isso daí é muito relevante para quem tem um sócio torcedor e para vocês que estão na vanguarda. A gente falou de segurança de pagamento, da fluidez, da experiência dessa segurança do pagamento para o nosso cliente, né? E aí, obviamente, os torcedores ficam com essa facilidade no dia a dia e também disso de olhar para o futuro, né? Adorei essa parte que você comentou. Olhar para o futuro, construir esse futuro junto e que ainda tem muita gente que ainda pode virar um sócio torcedor, um torcedor, né? Ainda não encontrou o clube do coração, mas aqui tem espaço para eles, né? Nós estamos crescendo muito nas crianças de 7 a 15 anos. O Palmeiras tem ocupado muito espaço, tem muita... Nas escolas a gente percebe muito isso. Tem muita criança que é filho de outros clubes e fala assim, pai, eu quero torcer pro Palmeiras. Isso é bom pra gente porque percebe que realmente estamos no caminho certo. Mas acho que assim, esse processo todo, eu agradeço o convite para participar aqui, mas lógico, todo esse processo não teria acontecido se a gente não tivesse uma presidente como a Leila Pereira, que ocupa o seu espaço e dá voz a muita coisa para nós e que trouxe um processo muito empresarial para dentro. A gente percebe muito essa transformação e é muito legal ter uma mulher à frente de uma empresa, de uma instituição como o Palmeiras e mostrando que é possível a gente transformar tudo que está por aí. Então a gente tem muito orgulho de participar hoje desse movimento que o Palmeiras está fazendo de transformação, como você falou, digital, mas principalmente participando de tudo que acontece na sociedade. Se modernizando, né? Vocês estão se modernizando conforme a sociedade vai evoluindo, vocês estão acompanhando e não ficando para trás, isso daí é muito importante. Exato. Então, muito obrigada, Everaldo. Foi ótimo receber você. Estar aqui na casa de vocês para a gente contar um pouquinho desse caso de sucesso, né?
É realmente uma coisa incrível o programa do Sócio Torcedor. A gente tem muito orgulho de estar aí por trás, nos bastidores, organizando esses pagamentos e fazendo todo mundo bem feliz aí, com uma experiência fluida, todo mundo podendo acessar lá, usar o seu programa, não tem que ficar lembrando todo dia, ai meu Deus, paguei, não paguei, já tá tudo resolvido, a gente apoia vocês nisso. E é claro, a gente deseja aí muito sucesso, que até 2025, 2026, que venham muitos torcedores aí, né? Nós que agradecemos a presença de vocês na nossa casa e que a gente tem essa parceria por muitos e muitos anos, né? Com o torcedor aí, avante palestra. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. E para você, ouvinte, muito obrigada por acompanhar a gente até aqui. A gente da Vind, né, a gente espera que você tenha gostado de conhecer um pouquinho mais do programa do Sócio Torcedor do Palmeiras, o Avante. E, é claro, continue acompanhando a gente nas nossas redes sociais. Deixe seus comentários, dúvidas, @VindBR no Instagram e Vind no LinkedIn. Muito obrigada e até a próxima.